Olá, boa tarde, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos chegando, né? Mais um fim de semana, vamos descansar um pouquinho, né? Mas amanhã temos aula, tá? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre grupos de seres vivos, estão lembrados? Bom, nós falamos sobre o grupo das bactérias, o grupo dos protozoários e o grupo dos fungos, né? Bom, e a gente entendeu um pouco que cada um deles tem os seus benefícios, como também podem nos causar alguns tipos de prejuízo, como por exemplo, algum tipo de doença, se nós não tivermos cuidados. E deixei uma atividade na página 57 para que vocês pudessem fazer. Então, agora vamos conferir 3 questõezinhas da página 57. Então, nós temos aí, na primeira tem assim: responda as questões a seguir. Letra A. Por que a classificação dos seres vivos é importante? Bom, porque a separação dos seres vivos em grupos de acordo com critérios facilita o estudo deles. Não é isso? Fica mais fácil para que você saber o que pode nos causar algum tipo de doença, o que pode nos fazer bem. Bem, todos os seres vivos, desde os mais simples até o mais complexo, são formados por uma unidade básica muito pequena. Qual é o nome dela? Bom, é a célula. Letra C. Qual é o nome do instrumento utilizado para observar essas unidades? Quando são unidades muito pequenas, é o microscópio. Então, lembrados que a gente viu, né, no início, alguns tipos de microscópio e quantas vezes eles podem aumentar cada um desses grupos. Segunda, complete as frases de acordo com o que você estudou das bactérias e dos protozoários. Bom, o lactobacilo é uma bactéria que participa da fabricação do queijo de iogurte. Por isso que é a transformação, né? Bem, os protozoários são seres unicelulares que podem viver em ambientes úmidos e aquáticos. C. Entre os seres microscópicos existem bactérias e protozoários que podem causar doenças aos seres humanos. Então, existe aí essa possibilidade, né, de tantas bactérias como protozoários poder nos fazer mal. Então, temos que ter o quê? Cuidado, né? Sempre saber como lavar as nossas mãozinhas, lavar os nossos alimentos, preservar, né, a nossa água para que não se contamine. Então, tudo isso devemos ter um cuidado com a nossa natureza, né? Bom, terceiro, leia as frases a seguir e coloque V para verdadeiro e F para falso. Primeiro quadro. Todos os seres vivos apresentam algumas características em comum. Uma delas é a capacidade de se reproduzir. É verdadeiro? Verdadeiro, não é isso? Segundo, geralmente as células podem ser vistas a olho nu. Isso é falso, né? As células não se vê a olho nu. Só se vê com auxílio de um aparelho chamado microscópio. Terceiro, as bactérias são seres complexos formados por apenas uma célula. É verdade? Não, é falso também. Quarto, alguns fungos são utilizados pelos seres humanos na alimentação.
é verdade, né? Os cogumelos são um exemplo. E o último, nenhum fungo é nocivo para a saúde. Bom, isso é falso. Existem os fungos que fazem bem, né? Inclusive, tem o fungo que ele é utilizado na fabricação de medicamentos para curar alguns tipos de doenças. Bom, mas nós temos, né, algo a mais para a gente aprender sobre os protozoários. Que a gente vê muito falar em fungos e bactérias, mas os protozoários a gente fala menos. Bom, então os protozoários, né, são organismos do reino Proctista, que são unicelulares, eucarióticos e heterotróficos. Os protozoários são organismos unicelulares porque quer dizer o quê? Que tem apenas uma célula, tá? E eucarióticos e que apresentam nutrição heterotrófica. Apesar de ser um termo bastante usado, não apresenta nenhum valor taxonômico, sendo considerado, portanto, um agrupamento artificial. Ok? Os protozoários, em sua grande maioria, apresentam vida livre e são encontrados em diferentes ambientes aquáticos e úmidos. Existem, no entanto, espécies que vivem em associação com outros organismos, como é o caso dos parasitas. Ou seja, tem alguns protozoários que eles vivem, por exemplo, em um animal, né? Que eles se apropriam de um corpo para poder sobreviver, certo? Eles não vivem soltos aí na natureza. Tem uns que, né, vivem como parasitas em outros seres vivos. Bom, aqui é o modelo de 3 tipos de protozoários. Os pseudópodes, os flagelos e os cílios. Então, são 3 tipos de protozoários que foram classificados que nós conhecemos. E eu quero que vocês façam, né? Por isso que eu coloquei um pouquinho essa introdução sobre os protozoários, porque eu quero que vocês façam uma pesquisa, certo? Sobre os protozoários. Então, eu vou colocar aqui, quero que vocês vejam, pesquisem, copiem no caderno de vocês e realizem essa atividade, tá? Então, está aí a pesquisa. Aí vocês vão procurar qual é o protozoário que causa a doença, quais são os sintomas, como ela é transmitida e quais são as formas de prevenção e qual é o tratamento, tá certo? Bom, então eu quero que vocês descubram isso, então pesquisem, façam essa pesquisa. E o nome, né, das doenças são, tá? Eu vou colocar só uma, a malária, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre a malária e vão pesquisar sobre essas perguntas, responder essas perguntinhas. Qual é o protozoário, né? Quais são os sintomas, como ela é transmitida, quais são as formas de prevenção e qual é o tratamento da malária, ok? Então, nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês possam ter um bom e abençoado final de semana. Então, tchau, tchau e até nossa próxima aula.